today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para mais uma sequência de videoaulas. Nessa sequência de videoaulas eu quero falar com vocês a respeito das interações mecânicas, que é uma continuação dos nossos estudos sobre as três leis de Newton. Né? Gravei uma sequência de videoaulas sobre as três leis de Newton, né? Que é a lei da inércia, a lei da proporcionalidade de massas e a lei da ação e reação. E nós vamos dar continuidade agora falando sobre as interações mecânicas. O que seriam essas interações mecânicas? Seria falar sobre a força-peso, sobre a força normal, a força de tração, né? a força elástica, para depois a gente poder falar sobre as aplicações das leis de Newton. Então vamos iniciar então nossos estudos. Vamos começar falando sobre a força-peso. O que nós definimos como sendo a força-peso? A gente sabe o seguinte, que a força-peso é a força que nós exercemos sobre qualquer objeto a fim de manter esse objeto em equilíbrio. Então, ou seja, quando eu pego um determinado objeto e eu aplico uma força sobre esse objeto e esse objeto permanece em equilíbrio, seja ele estático ou dinâmico, eu tenho a força-peso atuando sobre esse objeto. Beleza? Então, quando eu estou segurando um objeto, impedindo que esse objeto caia em direção ao centro da Terra, a força que eu estou fazendo para cima sobre o objeto é o que nós chamamos de força-peso, ou seja, é a força que é aplicada sobre qualquer objeto a fim de manter esse objeto na posição de equilíbrio. Beleza? A força-peso de um determinado objeto que está nas proximidades da superfície da Terra é a força que é trocada entre esse objeto e o centro da Terra. O que isso significa? Aqui eu tenho o planeta Terra, beleza? Qualquer objeto que eu colocar próximo à superfície da Terra, esse objeto ele vai trocar forças com o centro da Terra, beleza? Então ele vai ser puxado em direção ao centro da Terra. Então, ou seja, quando você pega um objeto, segura ele a uma certa altura e solta esse objeto ele sempre vai cair em direção ao centro da Terra. Beleza? E por que isso acontece? Porque esse objeto está trocando força com o planeta Terra, ou seja, a força que esse objeto troca com o centro da Terra, a força trocada entre o centro da Terra e o centro do objeto, é o que nós vamos definir a princípio como sendo a força-peso. E essa força, ela é uma força de origem gravitacional. O que isso significa? Isso significa dizer que esse objeto vai ser sempre atraído em direção ao centro da Terra, assim como a Terra vai ser atraída em direção ao objeto. Só que como nós estamos falando de corpos com massas diferentes, né, eu vou ter uma maior percepção de movimento daquele objeto que está em menor massa. Tá? Então, ou seja, eu não consigo sentir a Terra sendo puxada para cima em direção ao objeto, porque a massa da Terra é muito maior do que a massa do objeto. Tá? Mas isso é importante que vocês entendam isso. E uma outra coisa é o seguinte, a Terra e o corpo, elas vão sempre se atrair com forças que vão obedecer ao princípio da ação e reação, ou seja, vão obedecer à terceira lei de Newton. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que a Terra exerce uma força sobre o objeto, puxando esse objeto em direção ao seu centro, assim como esse objeto também vai exercer uma força sobre a Terra, puxando a Terra em direção ao seu centro. Então, ou seja, as forças trocadas entre a Terra e o objeto na verdade, são pares, é um par de ação e reação. Beleza? E essa força de atração que acontece, nós chamamos de força de atração gravitacional, que nós vamos estudar mais para frente, e ela vai existir justamente porque na presença de qualquer objeto que tenha massa, tem-se uma região de perturbação que nós chamamos de quê? De campo gravitacional. E como eu estou tratando de força, como essa força peso, ela é uma força, então significa dizer que ela é uma quê? Que ela é uma grandeza vetorial. O que isso significa? Significa dizer que ela vai ter um módulo, uma direção e um sentido. O módulo dessa força-peso
ele vai ser determinado através da equação. Peso é igual a massa vezes a gravidade. O P representa a força-peso, que é o que nós vamos encontrar. O M representa a massa do corpo, que é a nossa constante de proporcionalidade. E o G representa a aceleração gravitacional no local onde esse objeto vai estar. Esse corpo ele vai ter uma direção, essa força-peso ela vai ter uma determinada direção. A direção é da reta que passa pelos centros do corpo e da Terra. Então, uma reta que liga tanto o corpo quanto a Terra. E o sentido vai ser um sentido de atração, beleza? Que vai ficar sempre apontada em direção ao centro da Terra. Tá? Beleza? E uma outra coisa extremamente importante que a gente precisa falar é o seguinte, é com relação à aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade ela depende do local onde o objeto vai estar. Beleza? O que isso significa? Que depende da distância que esse objeto vai estar em relação ao centro da Terra. Beleza? Quanto mais distante ele estiver do centro da Terra, menor é o valor dessa aceleração gravitacional. No caso de um objeto que se encontra na Terra, no planeta Terra, essa aceleração da gravidade nós consideramos como sendo constante e nós definimos como sendo g igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, que algumas vezes nós vamos arredondar como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Pessoal, é o seguinte, um outro tipo de interação mecânica que nós temos é o que nós chamamos de força normal. O que é a força normal? A força normal é aquela força que é trocada entre um objeto, entre o corpo e uma superfície de apoio. Tá? Mais especificamente, a superfície de apoio no qual o objeto, o corpo, ele se encontra apoiado. Beleza? E diferentemente da força-peso, a força normal ela é uma força de contato. A força-peso é uma força de origem gravitacional, ou seja, é uma força de campo. E a força normal é uma força de contato. Beleza? Então, para ela existir, é necessário que haja o contato entre o corpo e a superfície de apoio. Beleza? E uma outra coisa, essa minha força normal, ela sempre vai existir quando o corpo estiver apoiado nessa superfície. E ela é uma força que é sempre perpendicular à superfície de apoio. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que se eu tiver uma superfície de apoio na horizontal, ou se eu tiver uma superfície de apoio que esteja inclinada, o objeto, quando eu tiver um determinado objeto sobre essa superfície, a força sempre vai formar um ângulo de 90 graus com a minha superfície. Então, independente de como esteja a minha superfície, se ela está na horizontal, se ela está na vertical, se ela é uma força inclinada, a minha força normal ela é sempre uma força que vai formar um ângulo de 90 graus com a minha superfície de apoio. Beleza? Isso a gente não pode esquecer disso nunca. E outra coisa, a força normal, vamos considerar um corpo que esteja apoiado numa superfície horizontal. Beleza? A força normal ela vai ser sempre igual à força-peso. Então, a força normal ela é uma força que tem o mesmo módulo, a mesma direção e o sentido contrário à força-peso. Tá? Então, entenda essa situação. Se eu tiver um determinado corpo, beleza, que esteja apoiado em uma superfície horizontal, não vou até cortar isso aqui, que não é esse caso aqui, beleza? Se eu tiver um determinado corpo, uma determinada superfície horizontal e eu tiver um corpo apoiado nessa superfície, a minha força normal vai formar um ângulo de 90 graus com essa superfície, beleza? E a minha força normal ela vai ter o mesmo módulo, a mesma direção e sentido contrário à força-peso. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que se o meu peso for de 10 newtons, a minha força normal vai ser de quanto? Também vai ser de 10 newtons. Beleza? Então, ou seja, se a força normal e a força-peso são forças que têm o mesmo módulo, a mesma direção e sentidos contrários, elas são pares de ação e reação. Ou seja, elas constituem um par de forças que obedecem à terceira lei de Newton. Não.
A força peso e a força normal não é um par de terceira lei de Newton. Por quê? Porque para um objeto obedecer à terceira lei de Newton, é necessário que esses objetos, é necessário que essas forças, tá? Tenham o mesmo módulo, a mesma direção, sentido contrário, sejam aplicadas, as forças sejam aplicadas em corpos diferentes e sejam de mesma natureza. Beleza? Então a força normal e a força peso não é um par de terceira lei de Newton, não é um par de ação e reação. Por quê? Porque elas têm o mesmo módulo, a mesma direção, sentidos contrários. Beleza. Mas a força normal e a força peso, elas não são aplicadas em corpos diferentes. Elas são aplicadas no mesmo corpo. A força normal é uma força que a superfície exerce sobre o objeto, e a força peso é uma força que o planeta Terra exerce sobre o objeto. Então, ou seja, a força normal e a força peso atuam no mesmo corpo. Beleza? E outra coisa, a força normal e a força peso, elas são o quê? Elas têm naturezas diferentes. O que isso significa? A força peso é uma força de origem gravitacional, de campo, e a força normal é uma força de contato. Beleza? Então a força normal e a força peso não são em hipótese alguma um par de ação e reação. Por quê? Porque não são aplicadas no mesmo corpo e não têm a mesma natureza. Beleza? E pessoal, para a gente encerrar essa primeira parte dos nossos estudos sobre interações mecânicas, vamos falar aqui então a respeito da força de tração. O que é a força de tração? A força de tração é aquele tipo de força que é transmitida por meio de um cabo, por meio de um fio, por meio de uma corda. Tá? Então toda vez que você puxa um determinado objeto por meio de uma corda, por meio de um fio, por meio de um cabo, você está exercendo uma força sobre um determinado objeto que nós denominamos de quê? De força de tração. Então a força de tração é aquela força que existe por meio de um cabo. Beleza? Então, ou seja, aqui eu tenho um exemplo de uma criatura, de um carinha aqui, que está puxando essa caixinha verde aqui. Certo? Só que ele não está exercendo uma força, um contato físico direto. Não há esse contato físico direto entre esse carinha e a caixa. Beleza? Ele está puxando essa caixa por meio de uma corda. Então, ou seja, a força de tração é quando essa força que esse carinha está aplicando sobre a caixa está sendo transmitida por meio dessa corda. Beleza? E da mesma forma que nós temos a ação e reação, ou seja, nós vamos ter aqui o princípio da ação e reação, a terceira lei de Newton atuando de duas maneiras. Na caixa, entre a caixa e a corda, e entre a corda e a pessoa, entre a corda e a criatura. Beleza? Então, ou seja, veja bem aqui. Então, ou seja, esse carinha, ele está puxando essa caixa por meio de uma corda. Ou seja, a força que ele está aplicando para puxar a caixa, ela está sendo transmitida à caixa por meio da corda. E como que eu determino essa força de tração? Como que eu determino essa tração que está sendo transmitida pela pessoa à caixa? Para determinar essa força de tração, nós vamos usar a relação T é igual a massa vezes a aceleração. Beleza? Então, ou seja, é a aplicação da segunda lei de Newton da mesma forma que a gente já viu nos nossos estudos sobre a segunda lei de Newton. O T representa a força de tração, ou seja, a força que está sendo transmitida por intermédio da corda sobre a caixa. O M representa a massa da caixa. E o A representa a aceleração que essa caixa vai adquirir durante a aplicação, a transmissão dessa força. Beleza? Então, ou seja, é uma segunda lei de Newton, igualzinho a gente já estudou lá nas leis de Newton. Agora veja bem aqui. Quando esse carinha aplica uma força na corda, essa corda ela tem que reagir. Então eu tenho aqui um primeiro par de ação e reação. Beleza? Então, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que durante a transmissão da força,
nós vamos ter a atuação de dois pares de terceira lei de Newton. Dois pares de ação e reação. Beleza? E esses pares são representados pelo mesmo módulo da tração, que é massa vezes aceleração. Beleza? E a gente vai ter que considerar que esse fio é sempre um fio ideal. O que significa dizer que o fio é um fio ideal? Significa dizer que esse fio tem uma massa desprezível, ele é flexível e ele é inextensível. Tá? Essa é a nossa definição. Então, quando esse carinha aplica uma força na corda, a corda também vai aplicar uma força no carinha. Então, eu tenho aqui um primeiro par de ação e reação, que está relacionado à força que o carinha exerce na corda e a reação da corda sobre o carinha. Então, eu tenho aqui um primeiro par de ação e reação. O segundo par de ação e reação está onde? Está na corda e na caixa. Então, ou seja, a corda exerce uma força sobre a caixa e, como reação, a caixa exerce uma força sobre a corda. E essa força de tração, ela tem o mesmo módulo, a mesma intensidade, a mesma direção e sentido oposto. Beleza? Então, essa força de tração que está sendo transmitida do carinha para a caixa pode ser representado por meio de quem? De dois pares de ação e reação. O primeiro par do carinha na corda e da corda no carinha, e o segundo par de ação e reação da corda na caixa e da caixa na corda. Beleza? Pessoal, eu vou encerrar aqui então essa nossa primeira parte dos nossos estudos sobre as interações mecânicas. Eu vou voltar numa segunda parte para falar com vocês a respeito da força elástica ou lei de Hooke. Beleza? Então, um abraço, fica com Deus e até a próxima videoaula. Tchau! By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.